E aí, tudo jóia? Hoje eu vou te mostrar como fazer um degradê baixo, né? Onde a gente não sobe muito com a zero. Em inglês o pessoal chama de low fade. Ele é um pouco mais complicado quando a gente está começando porque você tem pouco espaço para fazer o disfarce. Mas fica tranquilo, só você prestar atenção aqui no passo a passo, depois você coloca em prática que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Vamos lá! Então preste bastante atenção como que é esse tipo de cabelo. Ele é levemente ondulado, tá bem volumoso, só que não é um cabelo muito grosso, o fio grosso, ele é um fio mais fino. É um cabelo bacana pra gente poder fazer o degradê. E nesse caso aqui vai ser o low fade, o cliente não quer que sobe muito com a zero, ele ainda quer manter um certo volume ali nas arestas e na parte de trás. Então aqui eu começo com o pente número 2 baixo, já para limpar, tirar todo esse cabelo pesado aí da lateral. E aqui com o pente 2 eu defino a altura que vai ser esse degradê. 2 dedos acima da orelha é o quanto que eu estou subindo. E na parte de trás, observe só, eu estou descendo um pouquinho essa linha. E aí o degradê, todo o disfarce, desde a 0 até o pente 2, vai ter que ser dentro desse espaço aí. Eu não vou poder subir mais com máquina. A parte de cima ali que eu estou deixando, eu vou cortar com tesoura depois. Então essa é a dificuldade desse degradê para quem está começando. É conseguir fazer o disfarce em um espaço pequeno. Mas não tem segredo, você precisa de calma e você precisa saber distribuir cada pente no seu espaço certo. Então só prestar atenção aqui no passo a passo. Agora com a zero baixa eu vou fazer a minha primeira marcação. Olha só que eu não vou subir muito com a zero. Na parte da lateral, ó, é só ali até o limite da orelha, pertinho da orelha mesmo, que eu faço essa marcação. E aí eu vou descendo e acompanhando a linha que eu fiz com o pente 2. É importante manter essa proporção, não deixa um lado mais alto que o outro, não deixa essa linha torta, passa a máquina bem passado. Como é um espaço pequeno, você tem que ir na calma, porque senão você sobe demais com a máquina. Eu, como tenho mais prática, parece que eu estou fazendo rápido, mas ainda assim eu estou indo tranquilão mesmo. Ó. Inclusive, se você tiver dificuldade, você pode apoiar a máquina com as duas mãos, dessa maneira que eu estou fazendo, e aí você vai ter mais controle, você vai conseguir deixar essa linha bem certinha dos dois lados. Então é dessa maneira que tem que ficar para você continuar o degradê. Antes de passar os pentes mais altos, eu vou fazer a preparação para passar a máquina shaver. Aqui eu tô com a máquina de pezinho, e aí ó, um dedo abaixo da linha da zero, eu passo a máquina de pezinho dessa maneira que você tá vendo, de ponta e esfregando na pele. Você vai perceber que fica uma pequena marca dessa máquina de pezinho para zero baixa. Por quê? Porque essa máquina de pezinho ela corta mais que a zero baixa da máquina de corte. E aí eu vou virar a máquina numa outra posição para tirar essa marquinha que eu criei. Olha só, eu viro a máquina e uso só a pontinha da lâmina. E aí você vai ver que a gente já consegue sumir com essa linha aí. O que eu estou fazendo aqui? Nessa região onde eu estou esfregando a máquina de pezinho, os cabelos vão ficar bem curtinhos a ponto de, quando eu passar a máquina shaver, não ficar nenhuma marca. Se eu já pegar a máquina shaver e passar nessa região aí da zero baixa, fica uma diferença muito grande da shaver para zero baixa, porque a shaver praticamente ela tira o cabelo contra o fio. Então com a máquina de pezinho a gente ainda desce um nível na altura do cabelo, vamos dizer assim, para depois chegar na shaver. Então a gente está meio que fazendo aqui um degradê da shaver para a zero baixa da máquina de corte. Então agora eu pego a máquina shaver e passo suavemente até a região onde eu esfreguei a máquina de pezinho. Você precisa estar em mente essa distribuição de cada máquina. A região da zero baixa está ali bem pertinho da linha, um dedinho abaixo da região da máquina de pezinho e um pouco abaixo vai ser a região da shaver. Tem que ter esse espaço de uma altura para outra para você realmente criar o degradê, não ficar sobrepondo uma marca na outra. Então beleza, feita essa região da zero, essa parte clara do degradê, esquece ela agora, vamos continuar o restante aqui. Coloquei o pente número 1 baixo, e aí nessa região que me sobrou, esse tanto de cabelo do pente 2 ali, ó, eu vou subir metade, praticamente um dedo. E aí você vai ver que a gente tem 3 alturas.
a parte da 0, a parte do pente número 1 e a parte do pente número 2, mesmo que em um espaço pequeno. Essa distribuição aqui, antes de começar a tirar as marcas, tem que ficar bem certinha, para não dar diferença no seu degradê, para não ficar aquele degradê esquisito no final. Para quando a pessoa olhar de lado, o cliente, ele vê uma faixa bem homogênea assim, em toda a lateral e a parte de trás, e o degradê acompanhando. Então, presta muita atenção nessa distribuição. Vamos começar tirando as marcas. Vou tirar a marca da altura da 0 para a altura do pente número 1. Aqui eu coloquei o pente meio e aí eu uso tanto a alavanca baixa quanto a alavanca intermediária. Primeiro eu passo com a alavanca baixa bem em cima da linha, você vai ver que essa linha da 0 vai dar uma clareada, e aí depois eu coloco a alavanca intermediária e tiro uma marquinha que eu criei logo acima. É sempre assim, você passa o pente meio baixo, ele cria uma marquinha ali na região do pente 1, você coloca, dá um toquinho na alavanca, usa o cantinho da máquina e você consegue criar esse disfarce. Nesse primeiro momento, a marca da 0 não vai sair, não fique preocupado, realmente ela não sai com o pente meio, porque ainda tem uma diferença. Logo na sequência a gente já tira a marca da 0. O importante aqui é clarear essa marca, inclusive dá para você perceber a diferença ó, dessa região que eu estou passando o pente meio para a região que eu ainda não passei. Tem a linhazinha bem leve, mas ainda a gente só está clareando ela. Agora sim, ó, 0 intermediária usando o cantinho da lâmina, vamos tirar a marca da 0. Sempre o cantinho da lâmina nesse caso, porque se você usar a lâmina toda, corre o risco de uma das extremidades da lâmina subir muito na lateral do degradê ali, e você cria outra marca. O cantinho da lâmina é mais seguro. E outra coisa, perceba que o movimento que eu estou fazendo com a máquina é um movimento bem curto. Não precisa querer fazer muito rápido, igual você vê os vídeos da galera aí esfregando a máquina, parecendo sabonete. Você precisa ir na manha, ó. Na manha você faz um pouquinho, olha, porque como esse é um degradê mais curto, é mais delicado. Se você sobe demais, você corre o risco de criar outra marcação e você vai se complicar. Então, se você estiver iniciando, principalmente, faz tudo na calma, siga cada passo a passo com calma, mesmo que demore, porque o importante é você aprender. A prática que vai fazer você ganhar tempo, não é fazer na correria. Inclusive, você vai perceber que pessoas que têm muitos anos de prática, ele sempre faz, parece que ele está numa calma, bem lento, mas na realidade ele consegue fazer tudo num tempo bom de corte aí, beleza? Então observe que da região da 0 para o pente número 1 já não tem mais nenhuma marca, a gente já criou esse degradê, já fez esse disfarce. Agora vamos tirar a marca do pente número 1 para o pente número 2. Aqui eu coloquei o pente 1, vou usar a alavanca alta, média e baixa. Eu poderia usar aqui o pente 1,5, aquele pente especial, só que como eu tenho pouco espaço, eu poderia passar o pente 1,5 e depois quando eu vou ter que usar o pente 1 de qualquer maneira, eu ia tirar a altura do pente 1,5, então eu prefiro já ir direto com o pente número 1 alto. O grande lance aqui é o movimento da minha mão. Quero que você preste atenção. Eu passo o pente número 1 e saio antes de chegar lá no limite do pente 2, com esse movimento aqui, ó, de puxando a máquina para fora. Dessa maneira eu consigo fazer essa transição num espaço mais curto, e se precisar tirar a marquinha, realmente, se ficou a marquinha do pente 1 ainda, você coloca um intermediário com a alavanca intermediária e passa bem em cima da marca. Dessa maneira você vai ver que a gente consegue já fazer esse degradê do pente número 1 para o pente número 2. Se você perceber que ficou algum pontinho escuro no degradê, alguma região onde parece ter uma marquinha ainda, você pode vir com a tesoura dentada e esse pente bem fininho e fazer um pente corrido em cima dessa marca. Só toma cuidado porque na região do degradê, como os fios estão bem curtinhos, se você fizer demais em um lugar só, corre o risco de abrir um buraco ali e ficar esquisito. Então, você faz um pouquinho, olha, faz um pouquinho e olha. E olha um pouquinho de longe assim para você perceber que o degradê ainda está acompanhando o formato das linhas que a gente fez.
Agora eu vou cortar a parte de cima com tesoura e também essa parte da lateral que ficou o volume ali. Já faço isso antes de conectar o degradê com o cabelo, né? Com o cabelo mais cheio ali. Porque dessa maneira eu já vou definir ali o formato que eu quero na lateral, o quanto de volume que eu vou deixar e depois no finalzinho eu me preocupo só com a conexão. Aqui para cortar a parte de cima é bem tranquilo, eu sempre gosto de fazer no mecha a mecha. Tu percebeu que eu penteei o cabelo para o lado e puxei a primeira mecha do topete. Dessa maneira o cabelo ele vem separado na minha mão, não vem aquele monte de cabelo da parte de trás. É uma forma mais organizada de fazer e ao mesmo tempo bem direta. Perceba que a minha mão está reta, nesse caso aqui eu estou tirando um dedinho de comprimento, o cliente ele quer manter o comprimento do cabelo, mas eu estou acertando, tirando um pouquinho mais na parte de trás e deixando o topete um pouquinho mais comprido. Eu vou fazendo isso. Se você não souber o quanto cortar, você pode usar a referência. Nesse caso eu puxo uma mecha e olho a mecha da frente para poder cortar. Depois que eu corto o meio, eu pego um pouco mais para o lado e uso o meio como referência. E é importante que você dê a mesma inclinação de um lado no outro, para que não fique um lado maior que o outro. Essa é a ideia aqui de cortar a parte de cima com tesoura. Aqui você tem que puxar as mechas com firmeza, sempre uma mais próxima da outra para não ficar muita diferença, e conferir o máximo que puder. Sempre que eu corto o cabelo eu confiro na mesma posição, ou seja, eu pego todas as mechas novamente na mesma posição e também pego na posição contrária. E eu tenho uma notícia muito legal para te dar. Se você está assistindo esse vídeo em novembro de 2022 ou em novembro de qualquer ano, a Academia Farley Santiago, que é o meu curso completo online, está com um desconto incrível. Todo mês de novembro a gente tem a Black November, que dura o mês inteiro. Uma promoção com desconto ainda maior para você poder fazer parte da nossa turma de curso online. É o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você clica lá, entra e vê se a promoção ainda está ativa. Se tiver, aproveita e faz a sua inscrição, porque provavelmente esse vai ser o menor preço que você vai conseguir para poder entrar na Academia Farley Santiago, o melhor curso online para quem está aprendendo a cortar cabelo. E voltando para a explicação, depois de cortar o topo e conferir, agora eu vou fazer a conexão. Eu fiz essa divisão dessa maneira que você está vendo para preservar a franja, eu não quero puxar a franja junto com a lateral. Aqui eu pego a mecha, dou um certo ângulo na minha mão para manter a parte da lateral um pouco mais aberta, mais triangular. E aí eu tiro todo o excesso. É importante você também pegar a mecha sempre uma mais próxima da outra na hora de fazer essa conexão. Aqui eu faço a lateral e já a parte de trás também. E percebe o seguinte, que na parte de trás eu não colo a mão na cabeça, eu pego a mecha e dou um certo espaço, uma distância da cabeça, para eu ter um formato também. Se você deixar muito batida essa parte aí, a cabeça do cliente fica com um formato esquisito. A gente quer um formato legal para quem olha ele de frente e também para quem olha ele de lado. E eu faço essa conexão dos dois lados. Eu espero que você perceba o seguinte, que ali do degradê para essa parte que está cortada com tesoura, tem uma marca bem forte, um degrau bem pesado ali, que a gente ainda vai fazer a conexão. Tá, Farley, como é que eu faço para conectar o degradê com esse cabelo mais cheio? Primeiro é o seguinte, eu faço a técnica de pente corrido só em cima do degrau, eu não posso subir muito porque eu já cortei essa parte aí na mecha. Aqui eu só quero tirar o degrau mais forte ali da parte que eu cortei com máquina para a parte que eu cortei com tesoura. Então eu pego o cabelo dessa maneira com o pente e saio puxando o pente para fora. Você vai perceber que a marca, né, a sombra ali do degradê ainda vai ficar. E aí que a gente vai usar agora a tesoura dentada. Esse é o grande segredo desse degradê que é mais curto. Você precisa dominar o pente corrido com a tesoura dentada. E aqui eu vou pegando o cabelo desde a região que foi cortada com máquina ali na altura do pente número 2. E aí eu vou subindo com o pente e a tesoura dentada e vou abrindo espaço entre um fio e outro. Dessa maneira você vai perceber que o cabelo vai começar a se conectar. Eu sei que parece difícil entender isso, principalmente se você nunca fez isso. Fala, como que eu vou misturar o degradê com o cabelo com a tesoura dentada? Funciona muito bem. Eu confesso para você que eu não usava essa técnica até pouco tempo atrás, coisa de 1 ano e meio, 2 anos que eu estou usando essa maneira de fazer o degradê. Antes eu tentava fazer só na tesoura lisa, só que me dava muito trabalho e ainda assim eu não conseguia esse resultado legal, bem misturado.
Então beleza, depois de fazer toda a conexão, agora com a máquina de pezinho, eu faço esse contorno aí do perfil para dar um destaque para o degradê, e aí o corte já está praticamente pronto. Aí a gente vai lavar, secar e dar um acabamento. Então agora é só lavar o cabelo, secar e dar um acabamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando o seguinte, ó, o link do curso online está aqui na descrição do vídeo e nesse mês de novembro com uma promoção incrível, a Black November, para poder facilitar a sua entrada nessa turma, tá bom? Só clicar no link aqui na descrição do vídeo, faz a sua inscrição que a gente se vê lá dentro. Até mais!